Olá pessoal, hoje a gente vai continuar com o curso de Cálculo 1. O objetivo de hoje é falar sobre uma outra aplicação das derivadas. Essa agora é uma aplicação que aparece no cálculo de limites, daqueles limites indeterminados que a gente já fez, né, um monte de exemplos sobre eles lá no começo do curso. Tá bom? Então a gente vai voltar a falar aqui sobre as formas indeterminadas, tá? E especialmente aquelas do tipo zero sobre zero, que a gente já fez muitos exemplos como esse, tá? Então a gente vai ter zero sobre zero e principalmente também o tipo infinito sobre infinito, que a gente já trabalhou também, né? Quando a gente tinha aqueles limites lá no infinito, por exemplo, de funções racionais. A gente tinha formas indeterminadas do tipo infinito sobre infinito. Então, do que é que a gente está falando aqui, né? Do que é que a gente está falando? Por exemplo, se a gente pegasse algum limite como esse aqui, ó, como esse limite aqui, tipo limite de seno de x sobre x quando x tende a zero, certo? Esse limite a gente viu já que ele é igual a 1, né? Que ele é igual a 1, a gente viu isso usando argumentos geométricos, mas ele é um limite da forma zero sobre zero. Quando x ele tende a zero, o seno de x tende ao seno de zero, que é zero, e x ele tende a zero. Então, esse aqui é um limite do tipo zero sobre zero. É zero em cima e zero embaixo. Mas o resultado é 1, né? Beleza? A gente tem outros tipos de limites assim, certo? Da mesma forma, por exemplo, se eu pegasse limite quando x tende a zero de cosseno de x menos 1 sobre x, esse aí foi outro limite que a gente trabalhou, né? Que a gente utilizava esse limite aqui para calcular esse outro, sendo que esse aqui ele era igual a, a zero, né? Esse aqui era 1, esse aqui era zero, mas os dois são limites do tipo zero sobre zero, porque em cima tende a zero e embaixo também tende a zero. Nesse caso aqui, ó, o cosseno de x ele tende a 1, então cosseno de x menos 1, tudo isso aqui ele tende a zero, e aqui embaixo também ele tende a zero, tá? Então, o que é que está acontecendo? Se eu tenho algum limite em que ele tende a zero no numerador e também tende a zero no denominador, aí a gente fala que é um limite que é indeterminado. Por quê? Porque o resultado pode dar o número que pode dar se qualquer coisa, não tem nenhuma regra aí que diga respeito a esse resultado, tá? Pode dar 1, pode dar 0, pode dar 20, pode dar até infinito, tá certo? Da mesma maneira, isso vale também se a gente pegasse limites desse tipo aqui, ó, por exemplo, limite quando x tende a tipo, mais infinito, por exemplo, de x ao quadrado menos 2x mais 1 sobre x ao quadrado menos 8. Esse limite aí dá quanto? Bem, é uma função racional, né? Eu tenho um polinômio em cima e outro polinômio aqui embaixo, e os dois são polinômios que que possuem o mesmo grau. Então, o resultado vai dar o meu termo dominante daqui de cima, que é 1, sobre o termo dominante daqui de baixo, que também é 1. Então, dá 1. Agora, se eu olhasse, por exemplo, para limite quando x tende a infinito de x ao quadrado, vamos supor, por exemplo, que seja assim agora, tá? 2 vezes, certo, o x ao quadrado mais 9 sobre, tá, menos x ao quadrado mais 3 vezes o x, por exemplo. Aqui eu tenho outro limite de função racional quando x tende a infinito. Os dois polinômios que aparecem têm o mesmo grau. Então, o resultado vai dar a minha divisão aí entre os dois coeficientes dominantes. Vai dar 2 em cima e menos 1 embaixo. O resultado vai ser igual a menos 2, certo? Nesses exemplos aí, o que é que acontece? O numerador ele tende a infinito e o denominador também tende a infinito. Aqui embaixo, o numerador ele tende a infinito e o denominador ele tende a menos infinito, né? Menos o
pronto, se eu olhar, por exemplo, aqui em cima, se eu tinha o x tendendo ao infinito, então o x ao quadrado ele tende a infinito também. Menos 2x ele tende a menos infinito. Então ficou algo que tende a mais infinito, menos algo que tende a menos infinito, somado com esse 1 aí, que não interessa, certo? Só que esse termo aqui, ele é dominante, então quem ganha no final é o que tiver o expoente maior. Mesma coisa aqui embaixo, esse termo tende a menos infinito, esse aqui tende a mais infinito, mas esse aqui ele é dominante. Por isso que eu falo que é o coeficiente dominante, né? É o termo da maior potência de x. Esse cara, como ele está com expoente maior, é o que ele dita que vai prevalecer. Então, esse denominador aqui tende a menos infinito. Então, em ambos os casos, eu fiquei com um limite do tipo infinito sobre o infinito. Em ambos os casos. E, de novo, eu tive uma indeterminação. Por quê? Não tem nada que me diga qual que é o resultado que vai dar. Dependendo das funções que eu tiver, eu posso ter um resultado diferente. Pode dar 0, pode dar 1, pode dar menos 2, pode dar infinito, e assim por diante. Essa aula aqui é sobre esse tipo de limite, tá? Limites indeterminados nesses dois casos particulares aí, de 0 sobre 0 e de infinito sobre infinito. Existe um resultado chamado regra de L'Hopital, que trabalha com esses limites. Vamos falar sobre essa regra a partir de agora, certo? É a regra de L'Hopital, é uma das regras mais importantes do curso de cálculo 1. Ela é outra aplicação do teorema do valor médio, não exatamente da forma do teorema do valor médio que a gente estudou aqui, é de um outro teorema do valor médio, que a gente não vai estudar, porque a gente iria acabar arrodeando demais, então a gente não vai demonstrar a regra de L'Hopital, tá? A gente só vai ver como que ela funciona e em seguida a gente vai aplicar essa regra para vários exemplos. Beleza, né? Maravilha. Então, a regra diz o seguinte, a gente vai pegar duas funções, certo? Sejam f e g, duas funções diferenciáveis, tá? Então, diferenciáveis em uma vizinhança de um ponto A, certo? Então, eu quero que elas sejam diferenciáveis em algum intervalo que ele contenha um ponto A. Com exceção, talvez, elas poderiam vir a não ser diferenciáveis em A. Por que isso? Porque a gente está falando sobre um resultado que fala sobre limites, né? Então, o que acontecer exatamente em A não interessa para a gente. Importa só o que acontecer perto de A. Tá? Então, sejam f e g funções diferenciáveis nas proximidades de A, de um valor x igual a A, exceto possivelmente em A. Certo? Satisfazendo ainda o seguinte, ó. Eu vou supor que a derivada de g é diferente de zero, certo? Se x for diferente de A. Beleza? Então, onde essa minha derivada existir, tá? Ela vai ser diferente de zero para x diferente de A. A gente vai supor ainda o seguinte, ó. Se acontecer de o limite quando x tende a A de f de x for igual a zero e o limite de g de x quando x tende a A for igual a zero, ou seja, o limite de f de x sobre g de x seria um limite do tipo 0 sobre 0, tá certo? Ou o limite quando x tende a de f de x for infinito, beleza? Mais ou menos infinito, certo? Tanto faz, tá? Eu vou escrever assim, mais ou menos infinito, e o limite também de g de x quando x tender a der mais ou menos infinito. Nesse caso, o limite de f de x sobre g de x vai ser um limite do tipo quê?
infinito dividido por infinito, certo? Então, isso aqui acontece ou isso aqui acontece, certo? Isso é das duas, uma. Tá bom? E se o limite, quando x tende a de f' de x sobre g' de x existir, beleza? Se esse limite existir, então o limite, quando x tende a de f de x sobre g de x, que era o nosso limite do tipo indeterminado, né? 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, vai ser igual ao limite, quando x tende a das derivadas. Então, o limite de f' de x sobre g' de x. O que pode simplificar consideravelmente as nossas contas. Beleza? E mais ainda, essa regra ela permanece válida ainda, mesmo que esse limite aí ele não seja um limite bilateral, tá? Vale também se o x tender a apenas pela esquerda, se o x tender a apenas pela direita, e vale até se o x tender a mais ou menos infinito também. Tanto faz, tá? Então funciona também nesses casos. Não precisa ser um limite bilateral que a gente está calculando, não, como está sendo aqui nesses casos que eu escrevi, tá? Como eu falei, eu não vou demonstrar isso. A gente só vai agora utilizar isso em alguns exemplos para a gente ver como que a coisa funciona. Beleza? Vamos iniciar com esses exemplos que eu já escrevi aí na tela, tá? Então, por exemplo, lembra que para a gente calcular esse limite aqui, ó, limite de seno de x sobre x, a gente fez o quê, né? A gente fez um super arrodeio para a gente falar sobre trigonometria, sobre o ciclo trigonométrico, o eixo dos senos, das tangentes. A gente utilizou o auxílio lá do GeoGebra, né, para facilitar. Mas se a gente quiser aqui também, ó, como aqui em cima tende a zero e aqui embaixo também tende a zero, a gente pode usar a regra de L'Hopital, certo? O que é que essa regra diz a gente? A gente pode ver se esse limite sai derivando em cima e derivando embaixo. Se derivar em cima, vai ficar o quê? Derivada do seno de x é o cosseno de x. Derivada embaixo é quem? Derivada de x é 1. Então, ficou agora o limite de cosseno de x quando x tende a zero. Isso aí vai dar cosseno de zero, porque o cosseno é uma função contínua. Cosseno de zero vale 1. Então, foi bem mais simples, né? Bem mais simples. Beleza? Beleza. Cuidado que tem que ser um limite do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito para que a gente possa usar a regra de L'Hopital, tá bom? Tem que ser um limite dessa forma. Beleza, né, pessoal? Vamos ver agora como que a gente faria com esse outro limite aqui, ó. Se a gente tivesse limite, quando x tende a zero, de cosseno de x menos 1 sobre x. Nesse caso, como é que a gente resolveu lá no início, né? A gente multiplicou em cima e embaixo por cosseno de x mais 1 e fez com que aparecesse esse outro limite aqui de cima. Mas agora, a gente já viu, né, que aqui em cima tende a zero e aqui embaixo também tende a zero. Então, o que é que eu posso fazer? Posso aplicar a regra de L'Hopital mais uma vez. O que é que dá, então? A gente vai ter limite quando x tende a zero de quem? Derivo em cima, fica a derivada do cosseno de x, que é menos o seno de x, menos a derivada de 1, que é 0, sobre a derivada de x, que é 1. Então, isso aí deu o limite de menos seno de x quando x tende a 0. Como seno de x é uma função contínua, isso aí vai dar menos seno de 0. Seno de 0 é 0. Então, isso aqui deu 0. Beleza? Bem mais simples, mais uma vez. Beleza, né, pessoal? Maravilha. Cuidado só para não confundir aqui. Por quê? Porque a gente está olhando para uma divisão, né? Então, cuidado para não se confundir e aplicar aí. Quando você quiser aplicar a regra de L'Hopital, cuidado para não aplicar a regra do quociente. Eu já vi muito aluno se confundir, tá? E errar algum exercício simples por conta disso, que ele já estava quase finalizando, mas aí ele erra porque ao invés de aplicar
a regra de L'Hopital, em que ele tinha só que derivar em cima e derivar embaixo, ele aplica a regra do quociente e aí faz algo que não tinha nada a ver. Então toma muito cuidado para não se confundir. Vamos olhar agora para esse limite daqui. Ó. Se eu pegasse limite, quando x tende a mais infinito, de x2 menos 2x mais 1 sobre x2 menos 8. Então, a gente já tinha comentado, né? Isso aqui é um limite do tipo infinito sobre infinito. O que é que eu tenho que fazer, então? Tenho que aplicar a regra de L'Hopital. É uma alternativa. É claro que nesses casos aí a gente não precisava usar a regra de L'Hopital. Só tô utilizando ela para ilustrar, certo? Então, o que é que eu faço? Eu derivo em cima e derivo embaixo. Então, vai ficar como, né? A minha derivada aí em cima é o quê? 2x menos 2, não é isso? E a derivada embaixo vai ser o quê? Vai ser igual a 2 vezes x, tá certo? 2 vezes x. Dava para resolver já aqui? Dava, da mesma forma que a gente resolveria nesse outro tipo aqui. Mas se eu quiser mais uma vez, eu ainda poderia aplicar a regra de L'Hopital mais uma vez. Por quê? Porque em cima continua tendendo ao infinito e embaixo também. Então, às vezes, a gente pode usar a regra de L'Hopital mais de uma vez. A cada vez que a gente aplica essa regra, a gente vai simplificando mais a função, até chegar a um ponto que já dê para calcular diretamente. O que é que fica agora? Agora vai dar limite quando x tende a infinito, de quê? Derivada em cima, que é igual a 2, sobre a derivada embaixo, que também é 2. Deu limite de 1, tá certo? 1 é uma constante e o resultado é 1, como a gente tinha visto antes. Tá? E, finalmente, o último exemplo aí vai ser basicamente a mesma... vai ser basicamente igual. A gente vai ter o limite quando x tende a mais infinito, de quem? De 2x2 mais 9 sobre menos x ao quadrado mais 3x. Em cima vai para infinito, embaixo vai para menos infinito, então a gente tem um limite indeterminado do tipo infinito sobre infinito. Como que fica, então? A gente aplica a regra de L'Hopital. Deriva em cima, deriva embaixo, quando x tende a infinito. A derivada em cima vai ser o quê? Vai ser igual a 4x, e a derivada do 9 é 0. Embaixo fica menos 2x mais 3, né? Então, em cima continua tendendo a infinito, e embaixo continua tendendo a menos infinito. Então, eu ainda tenho uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Vou aplicar L'Hopital mais uma vez, certo? Posso fazer isso, posso aplicar a regra de L'Hopital quantas vezes eu quiser. Só que eu tenho que tomar cuidado para ver se a cada vez que eu estou aplicando a regra, se eu estou chegando mais perto de conseguir determinar qual é o resultado, ou se está ficando mais difícil, tá? A gente vai ver isso com mais detalhes daqui a pouco em outro exemplo. Beleza? Aqui. Então, se eu derivo mais uma vez, vai ficar limite, quando x tende a infinito, de quem? Derivada em cima vai ser igual a 4, derivada embaixo vai ser menos 2. Então, resultado, menos 2, tá certo? Então, essa regra funciona para limites indeterminados que sejam de um desses dois tipos que estão aqui em cima. Ou 0 sobre 0, ou infinito sobre o infinito. Tá certo? Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Certo? Por exemplo, a gente poderia olhar para esse limite daqui. Ó. Tá? Por exemplo, a gente poderia pegar o limite quando x tende a 0 de 1 menos cosseno de x sobre x seno de x. Nesse caso aí, a gente poderia, de alguma forma, ver se dava para resolver usando aqueles dois limites que a gente já tinha visto agora no outro slide, né? Que a gente já tinha visto lá no começo do curso. Mas agora que a gente já sabe a regra de L'Hopital, a gente já pode ver se dá para resolver usando essa regra. Ó, em cima, se eu faço o x ele tender a 0, o cosseno de x tende ao cosseno de 0, que é 1. Então, vai ficar 1 menos 1, certo? Em cima dá 0. E embaixo
Embaixo vai dar 0 vezes seno de x, né? Vai dar 0. Vai dar 0, seno de 0 é 0. Então, é um limite indeterminado. O que é que eu posso fazer aqui? Usar a regra de L'Hopital. Beleza? Posso tentar usar a regra de L'Hopital aí e ver o que é que vai dar. Vamos ver. Tenho que derivar em cima e derivar embaixo. Vamos ver. Se eu derivar em cima, aqui eu tenho a derivada do 1, que é 0, menos a derivada do cosseno de x. A derivada do cosseno de x é menos o seno. Então, vai dar mais seno de x em cima, tá? E embaixo. Embaixo eu tenho x vezes seno de x. Então, embaixo, para a gente derivar, tem que usar a regra do produto. Vai ficar a derivada do x, que é 1, vezes o seno de x, tá? Mais o x vezes a derivada do seno de x, que é o cosseno de x. Então, fica mais x cosseno de x. Certo? Beleza. Pronto, e agora? Dá para calcular? Se eu substituir o x agora por 0, em cima vai dar 0, e embaixo vai dar seno de 0, que é 0, mais 0 cosseno de 0, que é 0. Então, deu 0 sobre 0 de novo. E aí? Tento aplicar L'Hopital mais uma vez. Tá certo? Se eu continuar aplicando aí, eu ver que está ficando muito ruim, então eu tento fazer de outra maneira. Mas vamos tentar mais uma forma aqui. Vamos tentar mais uma vez aplicar a regra e ver o que é que vai ficar. Tá? Em cima vai dar o quê? Derivada do seno é o cosseno de x. Embaixo vai ficar o quê? Embaixo eu vou ter derivada do seno, que é o cosseno, mais, de novo aqui, tenho que fazer a regra do produto. Derivada de x, que é 1, vezes o cosseno de x, certo? Mais o x vezes a derivada do cosseno de x, que é menos o seno de x. Então, vai ficar menos x seno de x. Vai ficar assim. Bem, e agora? Dá para a gente substituir. Em cima, se eu fizer o x tender a 0, vai dar 1. Opa, já não é mais indeterminado. Então, em cima deu 1. E embaixo? Embaixo deu cosseno de 0, que é 1, mais cosseno de 0, que é 1 de novo, menos 0 seno de 0. Então, deu 1 mais 1 aqui embaixo, ou seja, deu 2, certo? Estava parecendo que estava ficando mais complicado, né? A cada vez que a gente aplicava, mas, de fato, na segunda vez que a gente aplicou, dava para substituir direto, certo? Maravilha. Vamos para mais um. Se eu pegar aqui, ó, vamos fazer agora de outra cor, de azul. Se eu pegasse, por exemplo, o limite quando x tende a infinito, certo? De e elevado a x sobre x. E aqui, o que é que dá? Bem, e elevado a x, lembra que aí o gráfico da exponencial ele é assim, né? Quando o x tende a mais infinito, ela tende a mais infinito. Quando o x tende a menos infinito, ela tende a zero. Então, nesse caso, como o meu expoente está tendendo a mais infinito, então o numerador aí vai tender a infinito. Embaixo também, né? Se o x está tendendo a infinito, né? X tende a infinito. Então, é uma forma indeterminada. Vamos aplicar a regra de L'Hopital. Aí vai dar o quê? Eu tenho que derivar em cima, certo? Tenho que derivar em cima. Quem que é a derivada do numerador? Derivada de e elevado a x é e elevado a x. Sobre a derivada do denominador. Derivada de x é 1. Então, pronto, ficou o limite de e elevado a x quando x tende a infinito. Como a gente acabou de comentar, isso aí dá infinito, certo? Beleza. Então, esses são alguns exemplos do uso da regra de L'Hopital, tá certo? Vamos ver mais um exemplo interessante para a gente passar para outro tipo de exemplo. Aí sim a coisa vai ficar mais interessante mesmo, tá? Então, vamos pegar esse daqui. Limite, quando x tende a 0, de x menos seno de x, beleza? Sobre arco tangente de x. Arco tangente de x é menos x, certo? Beleza. Então, eu tenho que primeiro, né, para ver se eu posso usar a regra de L'Hopital, eu tenho que verificar se é um limite indeterminado de um daqueles dois tipos. Ou 0 sobre 0, ou infinito sobre o infinito. Então, vamos ver. Quando o x ele tende a 0, então, em cima eu tenho 0 menos seno de 0. Em cima deu 0.
Embaixo. Embaixo eu tenho arco tangente de zero, certo? Menos zero. Então, quanto que é o arco tangente de zero? Lembra aí, o que é o arco tangente de um valor aqui, né? É o ângulo que tem a tangente igual a esse valor aqui, tá certo? E é o ângulo que está entre menos π sobre 2 aberto e mais π sobre 2 aberto. Qual que é esse ângulo? É zero, tá? Zero, a, a tangente de zero, ela é igual a zero. Então, esse ângulo aí que tem a tangente igual a zero, é zero. Então, aqui embaixo ficou zero menos zero, deu zero. Então, de novo, é um limite indeterminado. É sempre muito importante que a gente verifique antes, tá? Se o limite que a gente está querendo calcular, se ele é indeterminado. Se não for indeterminado, então a regra de L'Hopital não se aplica. Se você aplicar a regra de L'Hopital em um limite que não é indeterminado, você pode até achar algum resultado, mas você vai errar, certo? Se não fosse nem zero sobre zero, nem infinito sobre infinito, não daria para usar a regra de L'Hopital, certo? Então vamos continuar aqui, ó. Como é que fica esse limite? Vamos continuar aqui em cima. A gente vai ter o limite quando x tende a zero de quem? Derivo em cima, derivo embaixo. Quem é que é a derivada em cima? Vou ter a derivada de x, que é 1, menos a derivada do seno de x, que é o cosseno de x. Embaixo. Lembra aí, ó, quanto que é a derivada do arco tangente de x? A gente já viu isso lá atrás, né? Essa derivada dá 1 sobre 1 mais x ao quadrado, certo? Menos a derivada de x, que é 1. Tá certo? Vamos organizar agora essa expressão aí antes de a gente ver se precisa aplicar L'Hopital mais uma vez, certo? O que é que eu posso fazer? A gente vai ter o limite quando x tende a zero de 1 menos cosseno de x sobre o quê? Bem, aqui embaixo eu posso olhar assim, ó, o mínimo dos dois denominadores é 1 mais x ao quadrado, o MMC, né? Então, aqui em cima fica 1 menos quem? 1 mais x ao quadrado dividido aqui por 1, né? Vezes 1. Então, menos 1 menos x ao quadrado. Organizando mais um pouquinho ainda, vai ficar limite, quando x tende a zero, de 1 menos cosseno de x. Esse é o nosso numerador. E no denominador tem outra fração. Vai ficar 1 menos 1, aí cancelou. E menos x ao quadrado, ou seja, x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado. Até aqui tem isso, certo? Maravilha. E aí? Agora eu já posso ver se dá para simplificar, ou eu posso tentar aplicar L'Hopital mais uma vez, certo? Eu poderia tentar fazer o seguinte, ó. Se eu faço o x tender a zero, em cima eu vou ficar com 1 menos cosseno de zero. Então, em cima tende a zero. E embaixo, se eu faço o x tender a zero aqui embaixo, lembra que o meu denominador ele é isso aqui. Tá? Então, vai dar 0 sobre 1. Então, dá 0 também embaixo. Posso aplicar a regra de L'Hopital mais uma vez. Se eu fizer isso, aqui é que eu vou ficar. Então, em cima agora eu vou ter o limite, quando o x tende a zero, de quem? Derivada de 1 é 0. Derivada de cosseno de x é menos seno de x. Com esse outro menos que tem aqui, fica só seno de x, tá? E embaixo vai ficar o quê? Bem, embaixo a gente vai ter que usar a regra do quociente, né? Então, vamos fazer isso aqui do lado. A gente tem x2 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, o que é que poderia aplicar aí? Regra do quociente. Fica a derivada do de cima, 2x, vezes o de baixo, tá? Menos o de cima, que é x ao quadrado, vezes a derivada do de baixo, que também é igual a 2x, tá? Sobre o de baixo elevado ao quadrado. Então, 1 mais x ao quadrado é elevado ao quadrado de novo. Simplificando, o que é que vai ficar, né? 2 vezes x, certo? Mais 2x vezes o
o x ao quadrado, então mais 2x ao cubo, menos 2x ao cubo de novo, tá certo? Sobre 1 mais x ao quadrado. Então, vai simplificar esse com esse, e pronto. O que eu tenho aqui embaixo agora vai ser 2x sobre 1 mais x ao quadrado. Esse é o denominador agora. Beleza? Beleza. E aí? O que é que eu poderia fazer agora? Bem, eu poderia tentar mais uma vez aplicar L'Hopital, mas tem uma forma mais fácil. A gente pode agora olhar para isso aqui, ó. Se você quiser, você poderia aplicar L'Hopital, certo? Também. Mas como a gente está vendo, como tem uma fração no denominador, aplicar L'Hopital pode fazer com que a expressão fique mais complicada ainda. Vai dar para fazer, mas tem uma forma mais fácil agora. Por quê? A gente pode olhar para isso assim, como limite quando x tende a zero de, repete a minha primeira, né? Então vai ficar seno de x e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vezes 1 mais x ao quadrado sobre 2x. Vamos organizar isso aqui e usar limites que a gente já sabe o resultado, certo? Vamos fazer assim, ó. Tinha esse 2, né, aqui embaixo, vamos colocar ele já do lado de fora, vezes seno de x sobre x, vou juntar em um único limite, tá? Então, limite quando x tende a zero de seno de x sobre x, vezes o limite do resto. Lembra que o limite da multiplicação é a multiplicação dos limites. Então, vai restar ainda vezes 1 mais x ao quadrado. Quanto que dá agora? Agora facilitou, né? Porque a gente já sabe que esse limite aqui vale 1, certo? A gente não esqueceu as coisas que a gente já tinha aprendido, né? Só porque aprendeu mais uma regra. A gente já sabia que esse limite ele era igual a 1. E esse outro aqui, ele é o quê? Quando o x tender a zero, aqui vai tender a zero, né? Vai ficar 1 elevado ao quadrado. Então, também dá 1. Resultado final é o quê? É 1 meio vezes 1 vezes 1, dá 1 meio, tá? Se você continuasse aplicando L'Hopital, se você fizesse mais uma vez, daria 1 meio também, mas ia ficar mais complicado, ia ter uma expressão maior, certo? Então, pronto, certo? Apesar de esse último exemplo ele ter sido realmente mais complicado do que os anteriores, não são esses exemplos que são os casos mais importantes da regra de L'Hopital. São as formas que a gente pode usar a regra para resolver outros tipos de limites indeterminados, certo? É o que a gente vai ver agora como que a gente faz. Então, outras indeterminações. Não existem só indeterminações do tipo 0 sobre 0 e infinito sobre infinito, não. Essas são as únicas duas que dá para a gente aplicar L'Hopital diretamente. Nas outras, dá para aplicar L'Hopital, mas a gente vai ter que fazer inicialmente alguma manipulação na expressão para que apareça um limite ou 0 sobre 0, certo? Ou infinito sobre infinito. Vamos começar com a indeterminação da forma 0 vezes infinito. Tá? Então, essa vai ser o nosso primeiro exemplo de um outro tipo de indeterminação. Então, um exemplo clássico de um limite desse tipo seria esse daqui, ó. Limite quando x tende a zero pela direita de x vezes ln de x. Esse é um limite 0 vezes infinito. Por quê? Porque o x ele tende a zero, né? Quando o x tende a zero pela direita. Enquanto o ln de x, como que é o gráfico do ln de x? O gráfico do ln de x ele é assim. Ele faz assim, ó. Tá? Então, quando o x tende a zero pela direita, claro, o ln de x ele tende lá para menos infinito. Então, isso aí é um limite do tipo 0 vezes infinito, é uma indeterminação, certo? Enquanto o x ele está tentando puxar o limite para que o meu resultado dê zero, o ln de x ele está puxando o resultado para tentar fazer com que dê menos infinito, tá? Então, pode ser que dê zero, pode ser que dê infinito, ou pode até ser que essas duas forças elas se equilibrem
e dê algo no meio do caminho, d1, d0, por exemplo, certo? Em qualquer limite do tipo 0 vezes infinito, a gente vai ter que fazer com que ele se torne um limite 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. De que maneira? A gente vai manipular uma dessas expressões aí, ou x, certo? Ou a função que está indo a zero, ou a função que está indo a infinito, a gente vai ter que vai dividir a expressão pelo inverso dela, certo? Como assim? Ó, vamos ver aqui. Ó. A primeira, a gente poderia resolver isso aí de duas maneiras. Ó. A gente poderia tentar fazer assim. Esse limite de x vezes ln de x, ele é a mesma coisa que esse limite aqui. Limite quando x tende a zero pela direita de ln de x sobre 1 sobre x. É ou não é a mesma coisa? O que é que eu faço quando eu tenho essa expressão aqui? Eu repito a de cima e multiplico pelo inverso da de baixo. Quem que é o inverso da de baixo? É x, então vai ficar x ln de x. Eu volto para a minha expressão, certo? Original. Sendo que se eu faço isso, aí o que é que acontece agora? Em cima, como a gente já viu, né, o ln de x ele tende a menos infinito. E embaixo, x tendendo a zero, tá? 1 sobre x vai tender a infinito, a mais infinito. Então, ficou um limite do tipo infinito sobre infinito. Aí, agora, nesse limite aqui, eu posso aplicar L'Hopital. Nesse aqui, não. Nesse daqui, eu não tinha nem como aplicar L'Hopital, porque eu não tinha nem... Lembra que L'Hopital precisa ter uma divisão de duas funções, né? Aqui nem isso eu tinha. Mas aqui, nesse segundo limite, agora eu posso aplicar L'Hopital. Como é que fica? Se eu aplico o L'Hopital aqui, vai ficar assim. Limite, quando x tende a zero pela direita, da derivada de cima, certo? Quem é a derivada de cima? A derivada de ln de x é 1 sobre x. Sobre a derivada de baixo. Quem é a derivada de 1 sobre x? É menos 1 sobre x ao quadrado. Só relembrando como é que eu faço isso. 1 sobre x é a mesma coisa que x a menos 1, né? Então, na hora que a gente deriva, o menos 1 do expoente desce e fica menos x a menos 2. Isso é a mesma coisa que menos 1 sobre x ao quadrado. Certo? Agora, quando x tende a zero, isso aqui tende a infinito em cima e a menos infinito embaixo. Eu aplico o L'Hopital mais uma vez. Agora não, porque agora eu tenho como fazer uma manipulação aqui nessa expressão, uma manipulação algébrica, certo? Simples, que vai fazer com que eu consiga resolver esse limite já diretamente. Mesma coisa que a gente fez no nosso último exemplo, né? Não precisa sair aplicando L'Hopital a vida inteira, não. Se você já vê que tem outra manipulação que dá para fazer que já resolve o limite, tá? Então, o que é que daria para fazer aqui? Ó, esse menos daqui eu vou colocar aqui na frente, e aí vai ficar limite quando x tende a zero pela direita, repete a de cima, 1 sobre x, e multiplica pelo inverso da de baixo, por x ao quadrado. Então, ficou o quê? Limite quando x tende a... fica menos, né? Limite quando x tende a zero pela direita de x. Quanto que dá isso? Dá zero. Certo? Então, naquela disputa, né, de x querendo levar para zero e ln de x querendo levar para menos infinito, quem ganhou foi o x. Beleza? Então, se lembra nisso daí, tá? Sempre que eu vou ter alguma função, algum limite que é zero vezes infinito, eu sempre tenho que pegar alguma das funções e aí eu tenho que dividir a expressão, certo, pelo inverso dela. Uma outra forma de tentar fazer isso seria inverter a outra função, né? Então, a gente poderia ter olhado assim. Limite quando x tende a zero pela direita, de x ln de x, seria a mesma coisa que o quê? Seria x tendendo a zero pela direita, eu vou agora inverter a outra função. Então, repete o x aqui em cima, embaixo vai ficar 1 sobre o ln de x. 1 sobre o ln de x. Beleza? Ou ainda, se quiser, né, poderia escrever assim. Limite quando x tende a zero pela direita, de x sobre ln de x elevado a menos 1. Agora, em cima tende a zero,
embaixo. Embaixo, o ln de x está tendendo a menos infinito. Mas eu tenho 1 sobre o ln de x. Então, 1 sobre algo que tende a menos infinito tende a zero. Então, aqui daria para aplicar a regra de L'Hopital, certo? Da mesma forma que deu lá em cima. Sendo que é mais fácil a gente aplicar a regra aqui embaixo ou aqui em cima. Tem que tentar determinar isso antes de escolher como que a gente vai resolver, tá? Porque a gente pode ser que escolha algum caminho que é mais complicado. Se ficou muito complicado, aí você para e pensa, será que pelo outro caminho era mais fácil? Será que se eu tivesse invertido a outra função, será que eu ia ficar com um limite mais simples? Aqui também dá para fazer, será? Vamos ver. Se eu aplicar L'Hopital aqui, o que é que vai ficar? Em cima vai dar, ó, x tendendo a 0 mais, em cima fica 1, embaixo. Embaixo eu tenho a derivada de ln de x a menos 1. Então, para a gente derivar isso aqui, tem que usar a regra da cadeia. O menos 1 vai vir aqui para frente multiplicando, fica menos ln de x a menos 2 vezes a derivada do que está dentro. Então, vezes 1 sobre x. Certo? Então, isso aí vai dar menos 1 sobre quem? Ó, ln de x a menos 2 é 1 sobre ln de x ao quadrado. Né? Então, vai ficar x ln de x elevado ao quadrado. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que menos o limite quando x tende a 0 pela direita, invertendo tudo, né? Vai ficar x ln de x ao quadrado. Então, vê, inicialmente eu tinha x ln de x. Agora eu tenho x ln de x elevado a 2. Então, além de ter x vezes ln de x, o ln de x tem um expoente agora, ou seja, piorou, né? Certo? Está mais difícil. Piorou. Então, se eu percebo que aplicando L'Hopital em uma direção, certo? Na hora que eu inverto alguma das funções, o limite está ficando mais difícil, eu aborto a missão e tento fazer com a outra função, certo? Sendo invertida. Tento fazer assim. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Vamos para outro exemplo, para o segundo tipo de limite indeterminado, em que a gente pode aplicar a regra de L'Hopital após alguma manipulação. Um exemplo seria infinito menos infinito. Cuidado que infinito menos infinito não é zero, tá? Não é zero. A gente já viu isso, por exemplo, ainda agora, quando a gente pegou o limite de x ao quadrado menos... eu já esqueci o que a gente tinha lá, né? Mas, por exemplo, assim. Tá? Esse aqui, ele tende a infinito. Essa parte aqui toda tende a menos infinito. Certo? Ou ainda, se quiser, né? Se quiser, dá para ver assim que fica mais fácil de a gente entender, eu acho. Pronto, 3x tende a mais infinito também. Beleza? E aí ficou infinito menos infinito. Sendo que o resultado disso aqui não é zero, é infinito também. Porque esse termo aqui que tinha o maior expoente, ele vai ser dominante. Ele vai prevalecer na disputa com o termo que está com expoente menor. Certo? Então, não necessariamente dá zero. Poderia dar zero, também poderia dar menos infinito, poderia dar até um número qualquer. Por isso que é uma indeterminação. Dependendo de qual que for a função que a gente usar, tá certo? Que aparecer lá no limite, pode dar um resultado diferente. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Como que ficaria se eu tivesse o limite, quando x tende a 0 pela direita, de 1 sobre x menos 1 sobre seno de x. Tá? 1 sobre x menos 1 sobre seno de x. A nossa ideia aí vai ser a seguinte. A gente vai, certo? Antes de mais nada, verificar que é um limite do tipo infinito menos infinito. Quando o x ele tende a 0, 1 sobre x tende a infinito, né? Então, o x está tendendo a 0 por valores maiores que 0. Então, esse termo aqui tende a mais infinito. E o seno de x, quando x tende a 0 pela direita, o seno ele faz assim, né?
certo? O gráfico dele. Quando o x tende a zero por valores maiores que zero, tá? O seno de x ele tende a zero também por valores maiores que zero. Então, eu tenho 1 sobre algo que está tendendo a zero, sendo que é positivo. Então, esse aqui também tende a mais infinito. Então, ficou infinito desse daqui, tá? Menos infinito desse outro daqui. É menos esse mais infinito. Então, agora eu tenho que fazer algo que faça com que isso aí vire alguma das indeterminações em que a gente pode usar a regra de L'Hopital. A ideia vai ser a gente fazer a diferença realmente dessas duas frações aí. Vai ser a gente tirar o MMC. Então, vai ficar o limite quando x tende a zero pela direita de... Embaixo vai ficar o quê? A gente vai ter x vezes seno de x. E em cima, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Aí fica seno de x, certo? Menos o... pronto, menos o x. Tá bom? Beleza. E aí? Agora a gente tem que ver se pode usar a regra de L'Hopital. Será que pode? Quando a gente faz o x tender a zero, então seno de x tende a zero e x tende a zero. Então, em cima ficou zero. Embaixo é zero vezes seno de zero, é zero também. Tá bom? Então, pronto. Eu posso aplicar a regra de L'Hopital. Vamos lá. O que é que eu tenho que fazer? Em cima, a gente vai ficar com limite, né? Repete aqui o limite logo, x tendendo a zero pela direita de quem? Derivada do seno de x é o cosseno de x, menos derivada de x, que é 1. Embaixo eu tenho que usar a regra do produto, tá bom? Uso a regra do produto. Aí vai dar o quê? Derivada do x, que é 1, vezes o seno de x, mais o x vezes a derivada do seno de x. Então, mais x cosseno de x. É bem parecido com outro limite que a gente fez ainda agora, tá? Mas não é exatamente o mesmo limite, não. Pronto, e aí? Dá para resolver agora aqui diretamente ou não? Bem, se eu substituir o x por zero, eu vou ter cosseno de zero menos 1, que é zero, tá? E embaixo, seno de zero, que é zero, mais zero cosseno de zero. Então, ficou zero sobre zero ainda. Então, vamos aplicar L'Hopital mais uma vez, certo? Vamos aplicar L'Hopital mais uma vez e ver o que é que vai aparecer. A gente vai ter o limite, quando o x tende a zero pela direita, de qual que é a minha derivada aqui em cima. Derivada do cosseno de x é menos seno de x. Derivada de menos 1 é zero. E lá embaixo? Lá embaixo eu vou ter derivada do seno, é o cosseno, mais aí, derivada de x, que é 1 vezes o cosseno, da cosseno, mais x vezes derivada do cosseno, que é menos o seno. Então, menos x seno de x. Pronto, e agora? Agora, em cima dá zero, e embaixo? Embaixo deu 1, né, o cosseno de zero, mais cosseno de zero de novo, menos zero. Então, deu zero sobre 2. Zero sobre 2 é zero. Então, pronto, acabou agora. Tá? Não precisa mais aplicar mais nenhuma regra. Beleza? Então, limites do tipo infinito sobre infinito, a gente tem que fazer alguma manipulação que pode ser racionalizar, certo? Também de repente vai ser a gente tirar o MMC, se forem duas frações, para fazer com que apareça algum limite que seja ou zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Beleza? Vamos para outro tipo de limite indeterminado. A gente tem mais dois ainda. A gente vai finalizar todos os tipos de limites indeterminados hoje. E aí, aí, na próxima aula, a gente faz alguns exemplos para a gente revisar isso, tá? Aqui, agora, é o terceiro tipo de limite indeterminado, certo? Que não é trivial, né? Que não dá para a gente aplicar diretamente a regra de L'Hopital. Esse limite é do tipo 0 elevado a infinito. Tá? Isso aqui não vai ser 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, não. Se fosse isso, realmente daria 0. Mas vai ser algo que tende a 0 aqui na base, elevado a algo que tende a infinito aqui no expoente. Certo? Então, a base, ela está tendendo a 0, ela tenta fazer o quê? Com que o resultado ele tenda a
Desculpa, 0 elevado a infinito, não. Beleza, vamos agora para o terceiro tipo de limite indeterminado, certo? Que a gente precisa fazer alguma manipulação para fazer com que apareça algum dos limites da regra de L'Hopital. É um limite do tipo 0 elevado a 0, beleza? 0 elevado a 0 vai ser uma indeterminação. Por exemplo, um limite como esse aqui, ó. Limite quando x tende a 0 pela direita de x elevado a x, certo? Por que é uma indeterminação isso? Porque a base ela está tendendo a 0, está tentando fazer com que o resultado do limite vá para 0, né? O expoente estar indo a 0 está tentando fazer com que o resultado tenda ao quê? A 1, né? Porque qualquer coisa elevado a 0 é 1. Então, por isso que é uma indeterminação, porque tem essa disputa. A base está querendo levar a 0 e o expoente está querendo levar a 1. Beleza? Então, esse aqui é um limite especial, né? É um limite indeterminado do tipo 0 elevado a 0. O que é que eu faço nesse caso? Nessa situação, a gente vai usar uma argumentação que a gente já trabalhou em um outro momento, quando a gente falou sobre aquela estratégia, né, da derivação logarítmica, para, por exemplo, a gente calcular qual é a derivada desse negócio aqui. Tá? Qual que era a ideia? Era a gente chamar y de x elevado a x e aplicar e aplicar o ln de ambos os lados. Aí vai dar o quê? Vai dar ln de y igual a ln de x elevado a x. Por que que isso é interessante? Porque esse x daqui desce e vem para aqui para frente multiplicando, né? Então, isso aí vai dar x ln de x. Aí agora, ln de y é o quê? É log de y na base e. Lembra que a gente já fez isso antes, né? Então, a gente tem log de y na base e igual a x ln de x. Portanto, o y ele é a mesma coisa que o quê? Que é elevado a x ln de x. Beleza? Mesma coisa que a gente já tinha usado antes. Então, fazendo essa manipulação aí, o que é que a gente sabe? A gente sabe que o limite quando x tende a 0 pela direita de x elevado a x é a mesma coisa que o limite quando x tende a 0 quando x tende a 0 pela direita de e elevado a x ln de x. Agora a gente usa uma outra propriedade de limites que a gente já tinha trabalhado lá no começo do curso, que é o de limite quando você tem uma função contínua, né? O limite pode ser jogado lá para o expoente aqui. Por quê? Porque a exponencial é uma função contínua. A gente pode sempre passar o limite para dentro. Então, isso aí é a mesma coisa que e elevado ao limite quando x tende a 0, tá? De x ln de x. Opa, esse limite aqui a gente acabou de fazer, não foi? A gente acabou de fazer esse limite aqui, certo? A gente viu que ele era 0. Então, dá e elevado a 0, que é 1. Certo? É 1. Então, o resultado para esse limite aí é 1. Ó, lembra que a gente fez isso exatamente aqui. Ó. O limite de x ln de x quando x tende a 0, certo? Quando x tende a 0 pela direita, é 0. A gente viu isso aqui. Então, a gente aplica isso agora nesse outro exemplo, certo? Então, aqui é mais interessante. Por quê? Porque qualquer limite que seja dessa forma aqui, ó, 0 elevado a 0, se eu fizer essa argumentação, certo? De a gente utilizar o ln, a gente faz sempre com que aqui no expoente fique um limite em que dá para aplicar a regra de L'Hopital. Vai sempre ficar um limite do tipo 0 vezes infinito. E aí eu uso a regra para limites desse tipo, que a gente acabou de aprender também, tá? Maravilha, vamos para mais um, que vai ser o último tipo que a gente vai ver na aula de hoje. É o limite do tipo 1 elevado a infinito. Então, bem, por que que isso não é 1, né? Porque é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Bem, porque não é 1 exatamente que vai estar elevado a infinito. Vai ser algo que
está se aproximando de 1, mas que é diferente de 1. Então, digamos que a função da gente seja assim, ó, que o limite lá seja limite quando x tende a mais infinito de 1 mais 1 sobre x, certo? Por exemplo, elevado a x. Digamos que seja esse limite aí. Então, aqui a gente está tá com essa potência, né? O expoente está tendendo a mais infinito e a base está tendendo a 1. Só que a base está tendendo a 1 por valores maiores do que 1, beleza? Todo mundo que está aqui na base é maior do que 1. É 1 somado com mais um pouquinho, beleza? Então, 1 elevado a infinito vai ser o quê, né? Se eu tenho 1 elevado a algo, é 1. Mas não é 1 que a gente tem aqui, ó. Porque é algo que é um pouquinho maior que 1. Um pouquinho maior que 1. Se eu elevo a algo que está ficando que fica muito grande, isso aí tende a infinito. Por exemplo, se eu fizer 1,0001 elevado a x e fizer o x ele ir a infinito, isso aí vai dar infinito. Mesmo que esteja bem pertinho de 1. Tá? Mas se for maior que 1, se eu fizer com que o expoente vá para o infinito, o resultado vai ser infinito. Beleza? Mas aqui eu estou com a minha base constante. Nesse caso aqui, a minha base está se aproximando cada vez mais de 1. Então, a base está tentando fazer com que o limite vá a 1, enquanto o expoente está tentando fazer com que o limite vá para mais infinito. Por isso que tem essa disputa, por isso que é uma indeterminação. Então, isso aqui é um limite do tipo 1 elevado a infinito. Nesse tipo de limite, a ideia é a mesma do limite anterior, do tipo anterior. A gente vai fazer a mesmíssima argumentação que a gente fez ali. A gente vai chamar y de 1 mais 1 sobre x elevado a x. E aplicar o ln de ambos os lados. Aí vai dar ln de y igual a ln de 1 mais 1 sobre x elevado a x, tá certo? E aí vai ficar o quê? Do lado esquerdo aqui eu tenho log de y na base e igual a, o x daqui desce, fica x vezes ln de 1 mais 1 sobre x. Então, quem é o y? Y vai ser e elevado a x vezes ln de 1 mais 1 sobre x. Por conta disso, aí a gente sabe o quê? Vamos continuar aqui com outra cor agora. Deixa eu escolher aqui uma cor, pronto, roxo. O limite da gente, quando x tende a mais infinito, de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Isso aí é a mesma coisa que o limite, quando x tende a mais infinito, disso aqui agora. Né? Já que y era isso, y é isso aqui também. Então, vai ficar e elevado a x vezes ln de 1 mais 1 sobre x. Por continuidade da função exponencial, eu posso jogar o limite lá para o expoente. Vai ficar e elevado ao limite quando x tende a infinito de x ln de 1 mais 1 sobre x. Vamos, então, calcular esse limite do expoente separadamente, tá? Vamos fazer aqui de outra cor, vamos fazer agora de amarelo. Então, se eu fizer aqui, ó, limite quando x tende a infinito de x vezes ln de 1 mais 1 sobre x. Pronto, e agora? O x está tendendo a infinito e o ln? O ln está tendendo a 1 mais 1 sobre infinito. 1 sobre esse infinito aqui, né, ele tende a 0, né? Então, vai ficar só ln de 1. ln de 1 é 0. Então, está indo para o quê? É 0 da parte do ln vezes infinito da parte do x. Então, é uma indeterminação 0 vezes infinito. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir alguma das duas funções por 1 sobre o inverso dela, né? Pela experiência anterior da gente, é mais fácil a gente olhar para a inversa aqui, para a gente inverter o x, né? E não inverter o ln. Pela experiência anterior da gente, a gente já tem essa ideia aí que vai ser mais fácil fazer assim. Vamos fazer, então. Vai ficar limite quando x tende a infinito de quem?
de ln de 1 mais 1 sobre x sobre 1 sobre x. Beleza? Agora, quando o x tende a infinito, a gente já sabe que o numerador tende a zero. E o denominador também tende a zero. Aí agora eu posso usar a regra de L'Hopital. O que é que eu obtenho agora? A gente vai ter o limite de x tendendo a infinito de quem? Aqui em cima eu tenho que usar a regra da cadeia. Vai ficar a derivada do ln, que é 1 sobre a coisa que está aqui dentro. Ou seja, vai dar 1 sobre 1 mais 1 sobre x, vezes a derivada do que está aqui dentro. Vai ser vai ser a derivada de 1, vezes a derivada do 1 sobre x. Derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x elevado a 2. Aí a derivada do 1 aqui na frente é zero, porque é uma constante. Sobre a derivada do de baixo. Derivada de 1 sobre x, menos 1 sobre x ao quadrado. Opa, apareceu menos 1 sobre x elevado a 2, tanto em cima quanto embaixo. Então, eu vou me livrar aqui logo disso aqui, tanto da função quanto do menos. Então, o que resta mesmo, no fim das contas, é só limite, quando x tende a infinito, de 1 sobre 1 mais 1 sobre x. Quando x tende a infinito, então 1 sobre x tende a zero, O que é que resta, então? Restou só 1 sobre 1 mais 0. Então, deu 1. Deu 1 aqui. Se aqui deu 1, então, o resultado vai ser o quê? É elevado ao resultado desse limite aqui, que a gente acabou de ver que é 1. Então, vai dar E. Certo? Dá E. Esse limite aí é um dos limites mais importantes que tem a ver com a função exponencial. Certo? Isso aí vai ser retomado lá na frente, quando vocês estiverem estudando cálculo 3, tá? Quando vocês estiverem vendo a parte de sequências. E para a gente finalizar, só mais um outro tipo de limite indeterminado. Vamos ver se ele cabe aqui. É o quinto limite indeterminado da gente. Vai ser o seguinte, vai ser infinito elevado a zero. E aí? Se eu pego, por exemplo, esse limite aqui, ó. Limite quando x tende a infinito de x mais 1 elevado a 1 sobre ln de x. Então, quando x tende a infinito, a base está tendendo a infinito. Já o expoente está tendendo a 1 sobre infinito. Então, o expoente tende a zero. Por que isso é uma indeterminação? Porque a base tender a infinito está tentando levar o resultado para infinito. O expoente tendendo a zero está tentando levar o resultado, está tentando levar ele para que valor? Para 1. Porque qualquer coisa elevado a zero é 1. Mas infinito, ele não é um número, Então, fica essa indeterminação. Tem uma coisa tentando levar para infinito, outra coisa tentando levar para 1. Por isso que é indeterminado. Certo? O que é que eu faço, então? Mesma ideia. Qualquer potência indeterminada, tá? Então, 0 elevado a 0, 1 elevado a infinito, ou infinito elevado a 0, a ideia é sempre a mesma. A ideia é usar essa estratégia daí da gente, que a gente mostrou. Tá? Então, deixa eu fazer isso aqui do lado. O que é que eu tenho que fazer, então? Eu vou chamar y de x mais 1 elevado a 1 sobre ln de x, certo? Aí agora eu aplico o ln de ambos os lados, ln de y igual a ln de x mais 1 elevado a 1 sobre ln de x. O 1 sobre ln de x ele desce, vai ficar 1 sobre ln de x vezes ln de x mais 1. Então, quem é o y, Quem é o y? Y vai ser E elevado a isso aqui. Então, vai ser E... Fica meio complicado escrever isso, Fica E elevado a, vamos botar assim, ln de x mais 1 sobre ln de x, certo? Isso aqui é o expoente. Ficou um expoente bem gigante. Dessa forma, isso aqui vai ser igual a limite, quando x tende a infinito, de quem? De E elevado a aquela expressão da gente lá. Então, a gente vai ter
ln de x mais 1 sobre ln de x. Joga o limite para o expoente porque a função exponencial ela é contínua. Então, fica e elevado ao limite, quando x tende a infinito, de ln de x mais 1 sobre ln de x. Agora, vamos fazer esse limite separadamente. Vamos fazer esse limite aqui. Ó, quanto é que é limite quando x tende a infinito de ln de x mais 1 sobre ln de x? Bem, quando x tende a infinito, ln de x mais 1 tende a infinito. Ln de x também tende a infinito. Então, opa, vamos aplicar L'Hopital. Isso aí é o que tem que ficar mais importante do vídeo, tá? L'Hopital é só para 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Qualquer outra indeterminação, você tem que fazer alguma manipulação para que apareça ou 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. O que é que vai dar aqui? Aqui eu vou ter o limite, quando x tende a infinito, de derivada em cima sobre derivada embaixo. Quem é a derivada de ln de x mais 1? Vai dar 1 sobre x mais 1, vezes a derivada de x mais 1, que é 1, sobre derivada de ln de x, que é 1 sobre x. Organizando, isso aí vai dar limite, quando x tende a infinito, de x sobre x mais 1. Se você quiser, você pode aplicar L'Hopital, né? Mas a gente já sabe que aqui é uma função racional, um limite no infinito de uma função racional. São dois polinômios que têm que possui o mesmo grau, em cima é do primeiro grau e embaixo também é do primeiro grau. Então, o resultado vai dar a divisão entre os dois termos dominantes, o 1 aqui de cima sobre o 1 aqui de baixo. Tá bom? Então, o resultado é 1. Tá certo? O resultado é 1. E daí a gente vê qual é a resposta. Esse limite aqui em cima é 1, resultado é elevado a 1, que é E. Certo? E assim a gente termina esse exemplo e com isso também termina a aula de hoje, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, certo? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.